I want to start with a message, just a word that I have for you guys. Eu quero começar com uma mensagem, com uma palavra que eu tenho para vocês. Last night we were speaking at a church in São Paulo. A noite passada nós estávamos falando em São Paulo. Some of you guys were there. Alguns estavam lá. Right before the service, one of the girls on my team, she said, "Are you talking about arrows? You have arrows on your shirt." Pouquinho antes do culto, uma menina do meu time chegou e falou: "Você vai falar sobre flecha? Você tem flecha na sua camiseta?" And I had no plans to talk about arrows. Eu não tinha plano nenhum de falar sobre flecha. And then tonight, I was sitting over there in worship. Lá estava eu agora na adoração, And I was just worshiping the Lord. adorando. And he said, "Jessica, look what's on your shirt. E papai falou: olha para sua camiseta. It's a different shirt today, É diferente. but I've got arrows on my shirt." E tem flecha. And I was reminded of this word that I shared last night. E eu fui lembrada dessa palavra que veio ontem à noite. For several months, I've been meditating on the bow and arrow. Por muitos meses eu tenho meditado sobre puxar a flecha. You see, the thing about the bow and arrow is that when you pull back the bow, O que tem a ver com essa coisa de você puxar o arco para a flecha? tension gets in the bow. Tem muita tensão nesse arco. It takes strength to pull back the arrow. E você tem que fazer força para puxar essa flecha. And the farther you pull back the arrow, Quanto mais longe você puxa, the further that it launches. é mais longe que ela irá. And God's been speaking to me about this. E Deus começou a falar comigo a respeito disso. He said, "Jessica, your ability to withstand tension E Ele falou para mim: Jéssica, a sua habilidade em permanecer em tensão determines how far you will launch." vai determinar o quão longe você vai chegar. In Brazil, I know things have been tough. Aqui no Brasil, eu sei, as coisas têm sido difíceis. And the tension has been strong. E a tensão tem sido forte. But the truth is Mas a verdade, that the tension is greatest se a tensão é cada vez maior, right before breakthrough. isso acontece bem antes do romper de Deus. Tension is greatest before launching. A tensão é bem maior, bem antes da partida. I've been thinking about this a lot E eu tenho pensado sobre isso. because we have a tendency as humans. Porque nós temos uma tendência como humanos. We don't like tension. A gente não gosta de tensão. We don't like things to be uncomfortable. Nós não gostamos que as coisas sejam desconfortáveis. We don't like things to be painful. A gente não gosta que as coisas sejam dolorosas. And many times when we get into this place of tension, E muitas vezes, quando a gente entra nesse lugar de tensão, we begin to think that we just must be being attacked by the enemy. e a gente começa a pensar que a gente foi simplesmente atacado mais uma vez pelo inimigo. We begin to just think, Satan has it out for me. E a gente começa a pensar, puxa vida, Satanás com o seu poder. And sometimes this is true. E algumas vezes isso é verdade. But I want to present to you another idea. Mas eu quero te apresentar uma outra ideia. Can we look at James 1 for a minute? Vamos olhar para Tiago 1. I don't like this passage. Eu não gosto dessa passagem. Are there any passages in Scripture that they're hard for you to swallow? Você não tem aquelas passagens na Bíblia que você acha um pouco difícil de engolir? Jesus said some things that were hard. Jesus falou coisas difíceis. He said some things like Teo was talking about today. Ele falou sobre algumas coisas como o Theo falou pra gente hoje de manhã. Take up your cross and follow me. Pega a tua cruz e me segue. There's a tension in Scripture Há uma tensão nas Escrituras. that sometimes we get challenged. E algumas vezes nós somos desafiados. And we have two options. E nós temos duas opções. We can embrace the challenge. Nós podemos abraçar esse desafio, We can deal with the tension, lidar com a tensão, or we can just ignore it. ou simplesmente ignorar. Look at this in James 1. Vamos olhar para Tiago 1, In verse 2. no versículo 2. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. For years I read this verse and it bothered me. Por anos eu li esse versículo e me incomodou. I thought it was ridiculous to think that when a trial came, someone could be excited. Eu pensei que é ridículo isso, de quando você tem uma tentação, você ficar feliz. Let me ask you a question. Deixa eu te perguntar. How many of you have experienced a trial? Quantos de vocês já experimentaram tentações, provações?
All of you without your hands raised are lying. Todos vocês estão mentindo. We've all experienced trials. Todos nós experimentamos tentação. Acho que ela perguntou o contrário, né, gente? Vai ver, eu peguei errado. Now let me ask you this question. Agora deixa eu te perguntar alguma coisa. How many of you when a trial has come? How many of you when a trial has come? Quantos de vocês, com uma tentação vier, You got excited. você fica feliz? Yes, a trial. Tentação! I'm so excited. Que legal! This is just what I É wanted. isso que eu I've been queria! looking forward to this. Já ficava procurando Thank you, isso! God. I love trials. Obrigado, Deus! Tentação! Yes. It's not normally our response. Não é a nossa resposta. So I read this scripture and it bothers me. Então eu li essa escritura e me incomodou. Count it all joy when you meet a trial. Fica feliz quando você passar por provação. Look at the next verse. Olha para o verso seguinte. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, E a perseverança deve ter ação completa. and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. How many of you would like to lack nothing? Quantos de vocês gostariam de não ter falta de nada? But most of us do not want to endure a trial to lack nothing. Mas a maioria de nós não quer passar por uma provação para que a gente então não tenha falta de nada. I want to present to you an idea Deixa eu te apresentar uma ideia. that God allows trials in our life Deus permite provações na nossa vida because He has a purpose for where He wants us to go. porque Ele tem um propósito, Ele tem um lugar para te levar. And that sometimes a trial in your life E às vezes uma provação na sua vida is a divine setup from God to launch you. é como se fosse uma catapulta divina para te lançar. You are in a place of tension Você está num lugar de tensão so that God can launch you. para que Deus possa te catapultar. This perspective Essa perspectiva means we have to have a renewed mindset. significa que nós precisamos ter uma mente renovada. To count it joy when I have a trial Para você achar que é possível ser feliz ou ter alegria quando uma aprovação vier. I have to be able to look at the trial and see what God sees. Eu preciso ter a capacidade de olhar para a aprovação e ver o que Deus vê. You see, God is not limited to just seeing what's in front of us. Deus, Ele não vê só o que está aqui na nossa frente. God sees the end from the beginning. Ele vê o começo até o fim. God sees the perfect and lacking nothing when He looks at your trial. Ele vê isso, de você não ter falta de nada quando você está passando pela aprovação. My pastor Bill at my church, O meu pastor Bill, lá na minha igreja, he says it this way. ele fala dessa maneira. He says, God and the enemy both have a purpose for your wilderness. Ele diz o seguinte: tanto Deus quanto o inimigo têm um propósito para o seu deserto. And it just depends on which one you'll choose. Você só precisa escolher qual você prefere. You see, God Vê? desires Deus e as provações, that you will come out of it stronger than you went in. você vai terminar esse processo muito mais forte do que começou. The enemy desires Agora, o inimigo for you to deseja get discouraged and hopeless and quit. que você fique desencorajado, sem nenhuma esperança e desista. But you have a choice. Mas você tem uma escolha. When the tension gets almost unbearable, Quando a tentação está maior do que você pode suportar, will you get discouraged você vai ficar desencorajado or will you get full of faith? ou você vai ficar mais forte ainda? Will you choose to see what God sees in your trial? Vendo o que Deus está vendo na sua aprovação. Will you choose to see where you're going? Ele está vendo para onde você está indo. And as you withstand the tension, E Ele vai trazer mais you tensão. get in perfect position for promotion. Que é uma transição perfeita para até onde você precisa chegar. This is the season I feel like Brazil is in. É esta estação que eu sinto que o Brasil está atravessando agora. You're in a season of tension. Você está numa estação assim de muita tensão. And it's not the time to quit. Não é hora de desistir. It's not the time to get offended. Não é hora para ficar aflito. It's not the time to blame people. Não é hora para culpar It's pessoas. the time to rise up in faith, É hora de se levantar com speak fé. truth,
buscar a verdade and wait for God to do the launching. e esperar que Deus te catapulte. It's a launching season. É uma era de ser lançado. It's a launching season. Tempo de ser lançado. When you get this mindset, Quando você adota este modo de pensar, something shifts on the inside of you. alguma coisa muda dentro de você. And when a trial comes, E quando a prova vem, instead of getting discouraged ao invés de and ficar upset, desencorajado, triste, you begin to look for what God is doing in the trial. você procura enxergar o que Deus está fazendo na aprovação. And there becomes an excitement. E se transforma numa alegria. I truly live with an excitement when a trial Eu comes now. verdadeiramente vivo uma alegria quando a aprovação vem. When something comes at me, I get a little excited because I know promotion's coming. Quando algo vem sobre mim, eu fico assim, animada, porque eu sei que algo de Deus está vindo aí. I'm not discouraged and I'm not upset. Eu não fico desencorajada nem triste. I'm excited because I know the breakthrough's coming. Eu fico feliz e animada porque eu sei que Deus vai romper algo. And I know that when God has His way, E eu sei quando Deus está a caminho, that I am coming out better than I went into the trial. que eu vou ficar bem melhor no final do que no começo dessa prova. How many of you guys know? Quantos de vocês aqui sabem? In Luke chapter 4, Em Lucas capítulo 4, the word says that Jesus was led by the Spirit into the a wilderness. palavra diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. God actually led Jesus into the wilderness to be tested. Deus, na verdade, levou Jesus And ao deserto para ser testado. After he came out of the testing period, he Yes. had an authority he didn't have before. E ao sair daquela aprovação, ele estava muito mais forte do que antes. He took the authority back from the enemy by withstanding the temptations. Ele tomou a autoridade de volta para si que o inimigo tinha ao vencer aquela tentação. That's what we're called to do. É isso que nós somos chamados a fazer. We're called to withstand trials in faith. Nós fomos chamados a passar por provações cheios de fé. I'll tell you this vision that I had. Eu vou contar para vocês uma visão que eu tive. It has changed the way I look at trials. Mudou a minha maneira de olhar para as provações. One day I was going through a really rough trial in my life. Eu estava passando por uma provação realmente muito difícil na minha vida. I was battling anxiety and depression and suicidal thoughts. Eu estava experimentando depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, We call it post-traumatic stress disorder. estresse pós-traumático que eu estava passando. I had gone through a really rough time on the mission field. Eu tinha passado por algo muito difícil no campo missionário. And when I came back, my life was just falling apart. E ao voltar para casa, a minha vida começou simplesmente a se dissolver. If you've ever battled anxiety before, you know how hard it can be to live. Se você já lutou contra a ansiedade, você sabe o quanto é difícil viver. And it was in this season of trial that God began to speak to me about James 1. E foi nessa época da minha vida que Deus começou a falar comigo sobre Tiago 1. And one day he gave me a vision. E um dia ele me deu uma visão. In the vision, I was walking into a courtroom. Então, nessa visão, eu estava entrando numa sala de julgamento. I had my head down because I knew that I was guilty. E eu tinha a cabeça baixa porque eu sabia que eu era culpada. I knew that I was coming into the court and that I would be found guilty when it was done. Eu sabia que eu ia entrar em julgamento e que eu ia ser julgada culpada ao final. And as I walked towards my seat, E ao entrando e caminhando para o meu lugar, I took the turn to sit where the person being accused should sit. eu fui indo para o lugar mesmo onde se sentam os culpados. And as I turned, there was a bloodline on the ground. E ao virar para lá, tinha uma linha de sangue no chão. I looked up, Olhei para cima and there was someone already sitting in the seat of the accused. e já tinha alguém sentado naquele banco dos culpados. God was sitting in the seat of the accused. Deus estava naquele lugar. And as I turned and I looked over here, E quando eu virei e olhei, the prosecutor o advogado de acusação was the enemy. era o inimigo. And someone came and they took me and they put me in the judge's seat. E alguém me levou para o lugar onde fica o juiz. And God spoke to me this. E Deus falou para mim o seguinte: Jessica, when trials come,
Jéssica, quando as provações vêm, you think that you're on trial. você acha que você está atravessando uma provação. You think that you're being accused. Você acha que você está sendo acusada. But the blood of Jesus Mas o sangue de Jesus does not allow you to be accused before God anymore. não permite que você seja acusada perante Deus mais. The bloodline has been drawn. Porque essa linha já foi traçada. You see, Satan can no longer accuse you to the Father. Satan can no longer accuse you to the Father. Satanás não pode mais te acusar diante do Pai. The blood of Jesus has drawn a line, O sangue de Jesus já traçou a linha. and you are no longer accused. E você não tem mais acusadores. A price was paid O preço foi pago. so that Satan could no longer accuse you again. Então Satanás não pode acusar você de novo. Aleluia. You see, Veja, if Satan tries to accuse you quando to God, Satanás tenta acusar você, ele está mentindo. God just points to the blood. Deus já derramou o sangue. But this is what happens during your trial. Mas é isso que acontece durante uma provação. Because Satan can no longer accuse you to the Father, Porque Satanás não pode mais acusar você diante do Pai. he'll accuse the Father to you. Ele vai acusar o Pai para você. During a trial, you're in Numa the judge's provação, seat. você está no banco do juiz. God is the one being accused, Deus é que está sendo acusado. and Satan is doing the E accusing. Satanás é o advogado de acusação. I want you to think about the trials in your life. Eu quero que você pense sobre as provações na sua vida. When I was struggling, I remember thinking, Quando eu estava na minha luta, eu me lembro de pensar: God, you're not healing me. You must not be a healer. Deus, você não está me curando, você não deve ser alguém que cura. God, you sent me into that war zone. You must not be a good father. Você me mandou para aquela zona de guerra, não é possível que você é um bom pai. All of these thoughts were rushing through my mind all of the Todos time. esses pensamentos passando pela minha mente. What was happening? O que estava acontecendo? Satan was accusing God to me. Satanás estava acusando Deus para mim. He was trying to convince me that God was not who he said he was. Ele estava tentando me convencer de que Deus não é quem ele disse que é. This is what's happening in a trial. É isso que acontece numa provação. And it's our responsibility E é nossa responsabilidade to choose to focus on who God is. escolher, focar em quem Deus é. This is why we see throughout Scripture God saying, remember the testimony. Por isso que Deus fala nas Escrituras, lembre-se dos testemunhos. Remind yourself of what God has done. Lembra daquilo que Deus já fez. Remind yourself of who God is. Lembra de quem Deus é. I want you to look at this passage in Psalms 103. Vamos olhar para Salmos. It's one of my favorite passages. É uma das minhas prediletas, Salmo 103. It's gotten me through many tough times. Deus falou comigo através de em muitas situações difíceis. In this passage, Nessa passagem, David says this, Davi diz o seguinte: bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless the Lord. bendiga o Senhor a minha alma e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Bless the Lord and forget not all of his benefits. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. It's he who forgives your iniquities. É Ele quem perdoa os teus It's pecados. he who heals your diseases. É Ele que resgata a sua vida e das doenças. It's he who redeems your life from the pit É Ele que tira a sua vida de uma cova. and crowns you with steadfast love and mercy. E Ele te coroa de bondade e compaixão. I imagine this is what was happening. Imagina isso. The enemy was trying to convince David that God was a liar. O inimigo tentando convencer Davi de que Deus é um mentiroso. David's response is this. E os pensamentos de Davi são assim: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. bendiga ao Senhor a minha alma e tudo que há em mim, Bless bendiga ao the seu Lord santo and nome. forget not his benefits. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. It's he who heals you. É Ele quem me cura. It's he who forgives you. É
quem perdoa. It's He who redeems you. Ele quem redime. And He begins reminding Himself of who God is. Ele começa a lembrar a si mesmo quem Deus é. This is who God is. Este é quem Deus é. He is good. Ele é bom. He is kind. Ele é gentil. He will provide. Ele olha por nós. He will save. Ele cuida. He will rescue. E ele vai resgatar. David had the opportunity Davi teve a oportunidade to partner with the circumstances that he saw around him de fazer uma parceria ou com as circunstâncias que estavam acontecendo or to choose to believe in God. ou escolher crer em Deus. This is what happens during a trial. É isso que acontece durante uma provação. We have an opportunity Nós temos uma oportunidade to choose to believe in God escolher crer em Deus. even when circumstances don't match what we want to see in the moment. Mesmo que as circunstâncias não combinem com o que nós vemos da parte de Deus. And as we endure these trials, E ao passar por essas provações, God is doing something on the inside of us. Deus está fazendo algo dentro de nós. He's preparing us. Nos preparando. He's producing fruit inside of us. Produzindo fruto dentro de And nós. He's getting ready for the breakthrough moment. E nos tornando prontos para a hora do romper. So my encouragement to you, Então o meu encorajamento para você, breakthrough's coming. o romper de Deus está chegando. Breakthrough's coming. O romper está chegando. If you're in the midst of a trial, Se você está bem no meio de uma provação, stand strong. fica firme. Remind yourself of who God is. Lembra-te a você mesmo quem Deus é. Meditate on His word. Meditate on His nature. Medita na palavra dele, medita na natureza dele. Meditate on what He's done for you. Medita no que ele fez por você. And choose to determine E escolha determinar that God is who He says He que is. Deus é quem ele disse que é. I've seen Teo said something that was super interesting to me today. Teo, sorry. O Theo. O Theo falou algo que foi muito interessante para mim hoje. Teo. Theo. Teo. I'm learning Portuguese. I'm learning English. He said something about God telling him to read the word before he got on his phone. Ele disse alguma coisa sobre Deus falando com ele para ler a palavra antes de ele receber uma ligação, algo assim. What I've seen in people when they're going through trials E que eu tenho visto em pessoas quando elas estão atravessando provações is we tend to turn to distractions. é que a gente tem a tendência de se voltar para distrações. We look for things to get our minds off of what we're going through. A gente procura coisas para retirar a nossa mente daquilo que nós estamos atravessando. Instead of pressing into the presence, Ao invés de entrar na presença, we sometimes press into distraction. a gente vai para as distrações. I want you to look at this scripture real quick. Então vamos olhar de novo as escrituras. It's in Hebrews 12:1. Hebreus 12:1. It says, "Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Diz o seguinte: então, porque nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, let us lay aside every weight and sin which clings so closely." então vamos deixar de lado todo o peso e todo o pecado que nos cerca. Most of us know what sin is, A maioria de nós sabe o que é pecado. but in the church, we tend to carry weights. Mas na igreja, nossa tendência é carregar pesos. I'm training for a long run right now. Eu estou agora mesmo treinando para uma maratona. In a month, I'm going to run this big race. Daqui a um mês eu vou fazê-la. And when race day comes, Quando o dia da corrida chegar, I'm not going to put weights on my ankles, não vou colocar peso no and meu... put my backpack on, Eu não vou colocar mochila. and carry things in my arms. Não vou carregar coisas nos braços. Why? Por quê? Because I want to run fast. Porque eu quero correr rápido. I want to run with endurance. Eu quero correr com perseverança. I want to finish the race. Eu quero terminar a corrida. But so many Christians Com tantos pesos, are running the race of life eu tô correndo essa corrida da vida with weights on. com pesos. They're carrying these weights, Carregando coisas. these things that slow them down, Essas coisas que deixam a gente vagaroso. these things that distract Essas us. coisas que nos distraem. I don't know what your weight is,
Eu não sei qual é o seu peso. Maybe it's Instagram. Talvez o Instagram? Maybe it's WhatsApp. Talvez o WhatsApp? One time the Lord spoke to me Uma vez o Senhor me disse, and he said, Jessica, Jéssica, you should not spend more time on social media você não deve gastar mais tempo na mídia social than you spend in my presence. do que você gasta na minha presença. It can be a weight. Pode se transformar num peso. It can be something slowing you down. Pode ser algo que te torna vagaroso. And when trials come, E quando a provação vier, the temptation is to run to a distraction quando há uma tentação para você se voltar para distrações, instead of running into the presence. ao invés de ir para a presença. I want to tell you something. Eu quero te falar algo. You're made for more than that. You were made for more than that. Você foi feito para muito mais do que isso. You're more important than an Instagram post. Isso é muito mais importante do que um post no Instagram. You're more valuable than how many followers you have. Você tem muito mais valor do que a quantidade de seguidores que você tem. Let me tell you something God will not ask when you get to heaven. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus não vai pedir quando você chegar no céu. How many followers did you have on Instagram? Quantos seguidores você tinha no Instagram? I think he'll be more concerned Eu acho que ele vai estar mais preocupado with how many disciples I make. com quantos discípulos você fez. I don't know why we spend so much time trying to get followers on social media. Eu não quero mais ficar gastando tempo tentando conseguir mais seguidores na mídia social, Instead of trying to produce followers of ao Jesus. invés de tentar buscar seguidores para Jesus. Jesus did something radical. Jesus disse algo radical. When he called his disciples, Quando ele chamou seus discípulos, he normally said two words: ele normalmente dizia duas palavras: follow me. siga-me. And he didn't have a social media account. Não tinha conta nenhuma mídia social. It wasn't just clicking a button. Não estava apertando o botão. He required their lives. Ele estava derramando sua própria vida. He asked the disciples to give up everything. Ele pediu aos discípulos para desistirem de tudo. And you know what's crazy? E sabe o que é mais doido? They did it. Eles fizeram isso. They gave up everything. Eles desistiram de tudo por Jesus. The fishermen left their nets. Os pescadores deixaram as redes, They left their family. as famílias. They gave up everything to follow Jesus. Eles simplesmente deixaram tudo para seguir Jesus. I love John chapter 6. Eu amo João capítulo 6. In John chapter 6, Jesus preaches the most offensive sermon I've ever heard in my life. Naquele lugar, ele prega o sermão mais ofensivo que eu já ouvi na minha vida inteira. You know what he says? Sabe o que ele diz? To follow me, Para me seguir, you're going to have to eat my flesh você vai ter que comer minha and carne you're going to have to drink my blood. e beber meu sangue. Now listen, Escuta, I love my pastor, Bill Johnson. eu amo o meu pastor Bill Johnson. I love Pastora Leila and Carlito. Amo a gente também. Obrigada. But if they get up on Sunday morning Mas se eles chegarem no domingo and they say, e disserem, to be a part of this church, para ser parte da sua igreja, you're going to have to eat my você vai ter flesh. que comer minha carne. You're going to have to drink my blood. Você vai ter que beber meu sangue. I'm going to change how I think about this church. Eu vou mudar a minha ideia sobre o que eu penso e acho dessa igreja. So Jesus preaches this offensive sermon, Então Jesus prega And- esse sermão ofensivo and the crowd leaves. e a multidão sai. And the only people left are the disciples. E os únicos que ficam são os discípulos. Now, you've got to remember this. They've given up everything. Lembra disso. Eles tinham desistido de tudo. And so Jesus turns and he says this, will you leave me too? E aí Jesus se vira para eles e fala o seguinte: vocês vão me deixar também?
Do you know what Peter says? Sabe o que Pedro falou? He does not say, "No, Jesus, I totally understood your sermon. It makes perfect sense." Ele não disse assim, ó, não, Jesus, eu entendi totalmente o seu sermão, faz sentido completo. I'm on board. This eating of your flesh, drinking blood thing, yeah, I'm good with it. Tô dentro, vou comer tua carne, vou beber seu sangue, tamo junto. He doesn't say that. Ele não fala isso. He says to him, Ele fala o seguinte, "Where else would we go? para onde mais que eu poderia ir, Jesus? Where else would I go? Para onde que eu vou? Don't you understand? We've given up everything for you, Você não Jesus. entende, Jesus? A gente desistiu de tudo por sua causa. I've laid down my life for you, Jesus. Eu derramei minha vida inteira aqui para ti, Jesus. I've got nothing to go back to." Eu não tenho para onde voltar, Jesus. He says, "You have the words of life." E ele disse, você tem as palavras de vida. How many of you have been in a place like this with Jesus? Quantos de vocês estiveram num lugar assim, exatamente como o de Pedro? I don't understand, God. Eu não entendo Deus. It doesn't make sense to me. Não faz sentido nenhum. I'm a little confused. Eu tô com confusão aqui na minha mente. I feel like you might be asking a lot, Eu tenho a sensação que você está pedindo um monte, but I don't know where else to go. mas eu não tenho para onde ir, não. Some of us need to get rid of the weights Alguns de nós precisamos nos livrar dos pesos that are your backup plan if Jesus doesn't show up for you. que são uma espécie de plano de segurança que você vai executar se Jesus não aparecer. Some of us are holding on to these weights, Alguns de nós estamos segurando esses pesos, saying, if God doesn't do it the way that I want, I'll just leave. dizendo, se Deus não fizer o que eu quero, eu vou sair. If it gets too difficult, it's okay. I got somewhere else to go. Se ficar difícil demais, tá tudo bem, eu já sei para onde eu vou. Your backup plan, Esse plano de retaguarda that's a weight. é um peso. In the midst of that time when I was having anxiety and depression, No meio dessa época, onde eu estava vivendo toda aquela ansiedade e depressão, one of those nights I fell on the floor and I had a bottle of pills in one hand numa das noites, eu caí ao chão e eu tinha um vidro de comprimidos na minha mão and I had my Bible in the other. e tinha a Bíblia na outra. And I remember coming to this place where I was so confused. E eu me lembro de estar nessa situação tão confusa, I was so hurting and I was so broken. com tanta dor e dificuldade. And I was crying and I was saying, God, if you don't show up, I'm just going to have to kill myself. E eu falava para Deus, Deus, se você não aparecer aqui, eu vou ter que tomar esses remédios todos. I'm hurting so bad, I don't know what else to do. Eu tô aqui numa situação tão ruim que eu não sei mais o que fazer. And Jesus spoke these words to me. E Jesus falou essas palavras para mim. Are you going to leave me too? Você vai me deixar também? Are you going to leave me too? Você vai me deixar também? You see, Jesus is looking for followers Veja, Jesus está procurando por seguidores that will commit to him through anything and everything. que vão se comprometer com Ele, seja o que for, venha o que vier. Ones who say, even when it doesn't make sense, you have my life, God. Que você diga, mesmo que não faça sentido nenhum, você tem minha vida, Deus. Even when the trial seems too much to bear, God, Mesmo. you have everything. Que a aprovação seja difícil demais para levar adiante, você tem tudo de mim, Deus. Peter commits to Jesus and says, I have nowhere else to go. Pedro se compromete com Jesus e diz, eu não tenho para onde ir. And now you've got to imagine, Jesus and the disciples, they've walked a couple of years together now. Imagina, Jesus e os discípulos já tinham caminhado junto por alguns anos. And they're moving along, and the disciples are getting pretty excited. E eles estão progredindo, e os discípulos estão ficando felizes com aquilo. They're starting to see miracles, they're starting to cast out demons. Começam a ver milagres, começam a libertar pessoas de demônios. They're kind of getting known throughout their land. Começando a ficar conhecidos na And terra. I think they're getting excited because they're thinking soon Jesus is going to become king. E eles estão ficando animados e pensando, daqui a pouco Jesus vai se transformar no rei. Pretty soon we're going to be sitting, real near the throne. Daqui a pouquinho a gente vai estar realmente pertinho do trono, ali And sentados. we're going to be eating good and life is going to be good. Vai ficar muito legal, a gente vai comer do melhor, vamos estar juntos. And then do you know what Jesus says to them? E sabe o que Jesus diz a eles?
I'm going to leave now. Eu vou embora agora. I don't know about you guys, Eu não sei vocês, but if I was a disciple, mas se eu fosse um discípulo, I'd be a little upset. eu ia ficar chateado. I've given you my life. Eu te dei a minha vida! What do you mean you're going to leave? O que você está querendo dizer com vai embora? We're doing good. We're casting out demons. We're healing the sick. Tá dando certo, estamos curando os doentes. And you're just going to leave? Você vai embora! And then Jesus says this. E Jesus diz o seguinte: It's okay. tudo bem, It's going to be better for you. vai ficar melhor para você. What? O quê? How could it possibly be better when the one who was supposed to save us leaves? De que jeito que vai ficar melhor se esse que tinha que liderar a gente vai embora? How could that be possible? Como é que isso é possível? Jesus said, it's okay. I'm just going to go. Jesus fala, tá tudo bem, gente, eu só tenho que ir embora. Holy Spirit will come. O Santo Espírito vai vir. What is Holy Spirit? O que é Santo Espírito? What is this you're talking O about? que você está falando, Jesus? You've got to remember, the disciples weren't super familiar with this like we are. Você tem que lembrar que os discípulos não tinham toda essa familiaridade com a palavra que nós temos hoje. They hadn't read all the books yet. Eles não tinham lido todos os livros ainda. And here it is, Jesus, the one they had committed their lives to. E aqui está Jesus, esse com quem eles se comprometeram até a última gota do sangue. And he's saying, I'm going to leave. E ele está dizendo, eu vou embora. It's better for you that I leave. E é bem melhor para vocês que eu vá. I love this moment in Scripture. Eu amo esse momento nas Escrituras. It's a place of tension. Porque é um momento de grande tensão. Can you imagine the tension? Você imagina essa tensão? You're going to leave? Você vai sair daqui? It's okay. It's okay. It's going to be better when I'm gone. E vai ser bem melhor quando eu tiver ido. Here in this place, Nesse lugar, they have a choice. eles tiveram uma escolha. Do we stay faithful to the one Vamos permanecer fiéis that we have given our lives to? a esse a quem nós demos a vida. Or do we just leave? Ou vamos embora também? You guys know what happens next. Vocês sabem o que aconteceu depois. Jesus decides to offer up his life. Jesus decide oferecer sua vida. This is exciting. Are you ready? Isso é muito legal. Tá pronto aí? Jesus is going around, the Bible says he is destroying the works of the enemy. Jesus está conseguindo, chega lá, a Bíblia diz que ele estava vencendo os trabalhos que o inimigo tinha feito. He's setting captives free, he's casting out demons, he's healing the sick. Ele está libertando, expulsando demônios, curando, He is destroying the works of the devil everywhere he goes. destruindo tudo que Satanás tinha feito em todos os lugares por onde ele passava. And so Satan gets a plan. Então Satanás tem um plano: Let's kill him. matar. We'll kill him. Vamos matá-lo. Jesus says this, Jesus diz o seguinte: no one takes my life away from me, ninguém tira a minha vida, but I offer it. mas eu a dou. So here, Satan has a great plan. Então aqui, Satanás tem esse And plano. he's getting excited. He's doing E all tá sorts animado. of things to set up the plan. Tá juntando todo o necessário para que esse plano se concretize. And the day comes, E o dia vem. and he gets him on a cross. E ele põe Jesus na cruz. And the disciples are really confused. E os discípulos estão cheios de medo. Some of them even left. E alguns foram embora. And here Jesus is hanging on the cross. E aqui está Jesus na cruz. And he takes his last breath. E ele pega o seu último And fôlego. Satan must have thought that he won. E Satanás deve ter pensado que ele venceu. But then something happens. Mas aí algo acontece. The one he killed Esse que foi morto raises to life again. ressuscita.
Don't worry, it gets even better. E ó, vai ficar melhor ainda. Jesus comes back. Jesus volta. Isn't Jesus great? Ele não é maravilhoso, gente? Messing up people's thinking for generations. Ele fica bagunçando o pensamento, o modo de pensar das pessoas por gerações. So he comes back. Então ele volta, He speaks with his disciples. fala com os He discípulos, breathes on them in the end of John. e aí He breathes on them at the end of John. ele os envia no final do livro de João. And he speaks to them and says, now go and wait, E eles falam, vão e esperem, for the helper is coming. porque o Espírito está vindo. Corinthians says this. Coríntios diz o seguinte: It says, had the powers of darkness known, se os poderes das trevas soubessem, they would not have crucified the Lamb of glory. eles não teriam crucificado o Cordeiro de Deus. I want to ask you a question. Vou te perguntar uma coisa. What is it that makes them regret crucifying Jesus? O que é que faz com que eles lamentem terem crucificado Jesus? The disciples gather in one place. Os discípulos se juntam neste lugar, The Holy Spirit o comes. Santo Espírito vem It says that they will receive dunamis, e eles receberam dunamis, power, poder, to go out and to be witnesses. para ir e ser testemunhas. Thousands get saved Milhares são salvos, because the Holy Spirit blew on the inside of them porque o Santo Espírito soprou dentro deles and lit them on fire. e lançou fogo sobre eles. And what happened is this. E o que acontece é o seguinte: I want to run down there, but I know I can't. eu quero correr, mas eu não posso. Eu quero correr e ir para baixo, mas eu não posso. The very same power that raised Christ from the dead O mesmo poder que levantou Jesus da morte came to dwell on the inside of believers. veio morar no interior de cada discípulo. Do you want to know Quer saber why Satan regrets crucifying Jesus? por que Satanás lamenta ter crucificado Jesus? Because when Jesus walked the earth, Porque quando Jesus se levantou da terra, it was just one man and a few followers the enemy had to be afraid of. tinha só um homem e alguns poucos com os quais o inimigo tinha que se preocupar. But when Jesus chose to die and resurrect, Mas quando Jesus escolheu morrer and the Holy e Spirit came ressuscitou, and filled believers, e o Santo Espírito veio e encheu os crentes, now he has to be concerned about millions and millions of believers. agora ele tem que se preocupar com milhões e milhões de crentes. Let me tell you something. Let me tell you something. Deixa eu te falar mais uma coisa. Satan regrets crucifying Jesus Satanás lamenta ter crucificado Jesus because of you. por sua causa. What did you do yesterday? O que você fez ontem? Come on. Vai, You went out você foi lá and you destroyed the works of the enemy. e destruiu as obras do inimigo. You walked into a situation Você entrou numa situação that he thought he had control of. que ele pensava que estava controlando. A situation that he thought he had authority in. Uma situação que ele pensou ter autoridade. And you came in with your authority E você entrou lá com a sua autoridade and destroyed the works of the enemy. e destruiu o trabalho, as obras do inimigo. This is what you're called to do. É isso que você é chamado a fazer. This is who we're called to be. É isso que você é chamado a fazer. Such radical followers of Jesus Ser um seguidor radical de Jesus. that no matter how tough the trial gets, Que não
importa o quão difícil a prova se we torne, stay in faith and we remember the one who dwells on the inside of us. nós nos lembramos daquele que mora dentro de nós. Because greater is he that lives on the inside of me than he that is in the world. Muito maior é aquele que vive em nós do que aquele que está no mundo. So this is the question. Então essa é a pergunta. Does your life O seu amor make Satan regret crucifying Jesus? faz Satanás lamentar ter crucificado Jesus? That's what we're called to do. É isso. I have determined Eu determino that my life que a minha vida will make Satan regret crucifying Jesus vai fazer Satanás every single lamentar day ter of my matado life. Jesus. Cada dia That até a the fire eternidade. inside of me Esse fogo dentro de mim will be a constant reminder to vai the kingdom of lembrar darkness constantemente quem Deus é that there is one on the earth, e que há na the terra, Holy Spirit, o Santo who is Espírito, coming up to ignite believers que vem para ignitar os to take back crentes, territory, para retomar to take back territórios, nations, para retomar to nações take back souls, e também to situações storm hell para roubar o and inferno populate heaven. And populate heaven. e popular o céu. That's what you're called to do. É isso que você é chamado para fazer. But if you allow the trials of life Mas se você permitir que as provações da to take your vida focus, tirem o seu foco, to be a distraction, sejam uma distração, you'll miss this thing that God is wanting to do on the inside of you. você vai perder isso que Deus quer fazer dentro de você, To send you out like an arrow para te enviar como uma flecha into a hurting world. no mundo que precisa. What the disciples did was incredible. O que os discípulos fizeram foi incrível. When the Holy Spirit came upon them, Quando o Espírito Santo veio sobre eles, they go out and they begin to see the church grow and grow and grow and grow. eles vão e eles começam a ver a igreja crescer e crescer e crescer. Acts is also one of my favorite favorite books. Atos também é um dos meus livros prediletos. It says in Acts about the disciples E fala lá em Atos sobre os discípulos that people could tell they had been with Jesus. que as pessoas podiam dizer que eles tinham estado com Jesus. When people get around you, Quando as pessoas chegam perto de você, can they tell you've been with Jesus? eles podem dizer que você esteve com Jesus? Do you look like him? Você parece com ele? Do you talk like him? Você fala como ele? I'm passionate to see a generation Eu tenho essa paixão de ver uma geração that chooses to lay aside the distractions of this life, que escolhe colocar de lado as distrações da vida fix their eyes on e Jesus, fixar seus olhos em Jesus and be so focused and so consumed with him e ter tanto foco nele e estar tão consumido por ele that the cares of this life don't matter anymore. que as preocupações dessa vida não fazem mais importância. I want to show you one more passage before we wrap up. Quero te mostrar mais uma passagem antes de terminar. I know that God wants to do some fun things tonight. Eu sei que Deus quer fazer umas coisas muito legais hoje à noite. John chapter 17, João 17. also one of my favorite chapters. Também um dos meus favoritos. I think that this verse is the greatest evangelism verse in the Bible. Eu penso que esse versículo é um dos maiores a respeito de evangelismo na Bíblia. Jesus is praying for his disciples and for us as believers. Jesus estava orando por seus discípulos e também por nós aqui, como quem leva. He says this in verse 23. Ele diz o seguinte no versículo 23. I pray that they would be one as you and I are one. Eu oro para que eles sejam um, como Pai e eu somos um. You in them and you in me, Tu neles e eu neles. that they may become perfectly one, Para que eles se tornem perfeitamente um. so that the world may know that you sent me. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. I'm going to keep going, but I want to stop right here real quick. Eu ainda vou continuar, mas deixa eu parar aqui por um minutinho. Do you want to know what the greatest tool for evangelism is? Você sabe qual é uma das ferramentas mais legais para o evangelismo? Unity.
unidade. He says right here, Ele I falou, pray that bem they ali. would be one, Eu oro para que eles sejam um, as you and I are one, como tu e eu somos um, so that the world para que o mundo will know that you sent me. saiba que tu me enviaste. Do you want to see people come to know Jesus? Quer ver pessoas vindo a Jesus? Get along with people. Fica junto de pessoas. Get along. Te resolve com elas. Stop choosing offense. Para de ficar escolhendo partido. Stop choosing to get frustrated about stupid things. Para de escolher ficar frustrado com coisas pequenas. And choose to love one another. E escolhe amar. Because as we choose to come together as one, Porque quando nós escolhemos ficar juntos como se fôssemos um, that's when the world will know é ali que o mundo vai saber that God sent que Jesus. Deus enviou Jesus. I've been studying offense. Eu já tenho estudado sobre ofensa. I feel like we need to talk about this for a minute. Eu quero falar sobre isso um pouquinho aqui. I think offense is destroying the church. Eu vejo que a ofensa está destruindo a igreja. I hear things all the time. Eu escuto essas coisas o tempo todo. I'm just going to leave the church because the pastor said something I didn't like. Eu vou sair da igreja porque o pastor falou um negócio que eu não gostei. I'm just going to stop talking to that person because they didn't like my Instagram post. Eu vou parar de falar com o fulaninho porque ele não curtiu o meu post. We can't talk to them because they don't actually believe everything the way we believe it. A gente não pode conversar com aquele pessoal lá porque eles na verdade não creem como a gente crê, sabe? So instead of choosing to be one like Jesus asked, Então, ao invés de escolher ser um como Jesus pediu, I'm going to get offended. eu escolho ser ofendido. I'm going to be upset. Eu vou ficar triste. I don't want to talk to you anymore. Eu não vou conversar com você mais. And one day when I was reading this passage, E um dia, ao ler essa passagem, Jesus said this to me. Jesus falou comigo o seguinte: Jessica, you can be the answer to this prayer, Jéssica, você pode ser resposta para essa oração, or you can be the reason why I had to pray it. ou você pode ser a razão pela qual eu tive de orar. I don't know about you, but I want to be the answer to his prayer. Eu não sei você, mas eu quero ser a resposta para essa oração. I want to be the answer to his Eu quero prayer. ser a resposta para a oração de Jesus. I want to be the answer to his prayer. Eu quero ser a resposta dessa oração. So he finishes this verse this way. Então ele termina o verso assim: So that they would know that you sent me porque eles vão saber que tu me enviaste and that you love them even as you love me. e que você os ama como ama a mim. When I imagine Jesus praying this, Imagino Jesus orando. I actually feel his emotion in Eu the prayer. sinto essa emoção que ele sentiu na oração. He's praying this, God, I pray that they would be one. Deus, eu oro para que eles Like sejam you and I are one. como nós somos So that the um. world will know that you sent me. Para que o mundo saiba que tu me And that they will enviaste. know that you love them as much as you love E me. que eles saibam que tu me amas I e também ama I eles. pray that you would love them. Eu oro para que o Senhor nos ame. That they would know this love. Para que eles saibam That you love them as much as you love me. que você os ama tanto quanto ama a mim. Do you understand Entende isso? that God loves you Que Deus te ama with the same intensity com a mesma that intensidade he loved Jesus? que ele amou Jesus? The same amount, the same intensity, A mesma intensidade, the same provision, a mesma provisão, the same protection, a mesma proteção, the same mercy, a mesma misericórdia. the love, the all-consuming love. Amor que consome. That's how much he loves É us. assim que ele te ama. And he says, for the world to know, E ele disse para o mundo saber, believers must be one. os crentes precisam ser um. Let me show you something about offense. Vou te mostrar algo sobre ofensa. Is it okay if I read out of the Passion Translation? Tudo bem se eu ler da versão A Paixão, The Passion. It's in 1 Peter chapter 2. 1 Pedro, capítulo 2, It's in verse 23. verso 23. Speaking of Jesus, Falando sobre Jesus. it says, when he was verbally abused, Quando ele foi verbalmente abusado, he did not return with an insult. ele não
retornou com um insulto. When he suffered, Quando ele sofreu, he would not threaten retaliation. ele não ameaçou retaliar. Instead, Jesus faithfully entrusted himself Ao invés disso, Jesus, com toda a fidelidade, confiou a si mesmo into the hands of God who judges righteously. nas mãos de Deus, que julga com justiça. Jesus had an opportunity to be offended. Jesus teve a oportunidade de se sentir totalmente ofendido. Jesus had the opportunity to pay back the wrongs that were done to him. E ele teve a oportunidade de se vingar dos que fizeram mal a ele. And the Bible says this: E a Bíblia diz o seguinte: instead of choosing to pay back, ao invés de escolher se vingar, he chose to entrust himself to the Father, ele escolheu confiar a si mesmo Who nas judges- mãos de Deus, who judges righteously. que julga com justiça. When offense comes, Quando a ofensa vem, you have a choice. você tem uma escolha. You can choose to pay back, Você pode escolher se you vingar. can choose to be offended, Você pode escolher ficar you ofendido. can choose to judge, Você pode escolher julgar. you can choose to slander, Você pode escolher ofender. or you can choose to entrust yourself Ou você pode escolher confiar the você one- mesmo who is a righteous judge. para aquele que é o justo juiz. Two choices: Duas escolhas: offense ofensa or faith. ou fé. Faith says this: Fé diz o seguinte: if someone has slandered me, se alguém me machucou, God will protect me. Deus vai me proteger. If someone harms me, Se alguém me faz passar por perigo, God will heal me. Deus vai me curar. In everything, Em tudo, God has the ability Deus tem a habilidade to take care of you. de cuidar de você. And you have the choice E você tem a escolha to be offended and to judge de se sentir ofendido, julgar or to trust Him. ou confiar nele. I truly believe that offense is attacking the church. Eu creio mesmo, eu estou vendo que a ofensa está atacando a igreja. That Satan is trying to cause believers to be offended with one another. Que Satanás está provocando os crentes a se sentirem ofendidos uns com os outros. Because as we choose to be offended, Porque quando escolhemos ser ofendidos, then we can't fulfill this verse. aí a gente não consegue viver este versículo. To be one, Ser um, as they are one, como eles são um. so that the world will know Para que o mundo saiba that God sent Jesus que Deus enviou Jesus. and that God loves us E que Deus nos ama with the same love that He com o loves Jesus. mesmo amor que Ele ama Jesus. If you're struggling with an offense, Se will você- you stand up? Se você está lutando por causa de uma ofensa, você pode ficar de pé? Yeah, Father, Pai, God, we thank you that you heal our hearts. nós estamos aqui gratos porque o Senhor cura o nosso coração. Holy Spirit, I just ask that you would come right now, Santo Espírito, eu estou pedindo para vir agora mesmo that you would touch each of these people. e tocar cada um desses que estão de pé. Come in with your healing. Vem com a tua cura. Right now, Father, we forgive Pai, the people who have hurt us. Agora mesmo nós estamos perdoando, Pai, esses que nos feriram. We repent for standing in the place of the judge. Nós estamos nos arrependendo de ficar, Deus, no lugar de juiz. And God, we entrust ourselves to you. E nós estamos nos confiando The righteous a Ti, o justo juiz. The righteous judge. O justo juiz.